Podemos sentar e que a luz, a força viva do Espírito Santo de Deus. Aliás, nosso projeto agora é rumo a Pentecostes, rumo a Pentecostes. Estamos indo com Cristo ressuscitado, celebrando a Páscoa rumo a Pentecostes. O cristão é aquele que sempre olha para frente, olha para frente. Nós não somos assim, nós não temos vocação de caranguejo, O cristão é aquele que olha para frente. Então estamos indo rumo já a Pentecostes, nos preparando aí para a grande celebração de Pentecostes. Mas assim, o evangelho de hoje é muito rico de detalhes. Aqui temos experiência, A gente vai vendo nesses próximos dias a experiência do Cristo ressuscitado com esse, com aquele, com o grupo, o Emaús, os 12, enfim. A gente vai vendo e aprendendo lições maravilhosas, dessa força da ressurreição. O que a gente aprende hoje aqui? Primeiro, o testemunho de Maria, Maria Madalena. Madalena não é o sobrenome, Madalena é o lugarzinho de onde ela é, Magdala, Maria de Magdala, Então é aqui, como assim, a gente poderia dizer assim, Guiomar e Renato de Jambeiro, Então assim, Maria Magdala, Maria Madalena, E aquela mulher, é claro que no decorrer da história a gente tem várias mulheres assim, que uns confundiram, é a mesma, aquela que era prostituta, é aquela que isso, aquilo, que jogou, ou seja, várias, são personagens diferentes, importa em saber aqui que são personagens diferentes. Essa Maria Madalena, foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Então ela tinha, Jesus curou de tantas dores, de tantas feridas na alma, de tanta amargura, Jesus a libertou. E ela, depois desse processo de conversão, de libertação, ela acompanhava Jesus, com um grupo também de outras mulheres, ajudava na missão. Então o sentimento que ela tinha para com Jesus era tremendo, uma mulher assim que era extremamente amorosa e extremamente agradecida a Jesus por tudo aquilo que ele havia feito por ela, o resgate da sua vida, a cura interior, a libertação. Então sempre foi muito grata a Jesus. Então, olha só, ela estava lá de fora do túmulo chorando. Vamos entrar no evangelho aqui. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra esquerda. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Levaram meu Senhor, não sei onde colocaram, Vocês percebem o detalhe aqui? O foco dessa mulher, essa mulher foi para ver quem? Foi para se encontrar com quem? Foi para constatar o quem? Ela foi ao túmulo. Os padres da igreja, chamam-na, tanto é que o Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, instituiu uma festa para ela, foi acho que 2016, 22 de julho, é o dia de Santa Maria Madalena. Ou seja, uma mulher extremamente focada. O que ela queria? Ela só queria Jesus. Olha que coisa linda, que coisa interessante, uma mulher que quer Jesus, que faz de tudo, que vai ao encontro de Jesus. Quem foi que conversou com ela? Quem eram essas 2 pessoas que estavam ali? Quem eram essas 2 realidades que estavam ali? 2 anjos. Ela não está, digamos assim, numa linguagem hoje assim, meu Deus do céu, não é que ela diminuiu, mas não eram anjos, não eram 2 vizinhos, etc., 2 comuns, eram anjos. E nem isso, para ela podia ser anjo, podia ser querubim, serafim. Ela queria quem? Jesus. Ela queria Jesus. Não, nossa, vocês são anjos, diga alguma coisa dele, onde é que ele está, enfim. Não, para ela não está nem aí, Ou seja, não é que não está nem aí, Mas, ou seja, ela não percebeu a presença de anjos, porque o foco dela era Jesus. O foco dela era Jesus. Ali os anjos assim, nem sequer, olha só, era tanto amor, enfim, que de repente, Maria olhou para trás de pé, era o próprio Jesus que estava ali. Mas, ou seja, aí a gente vê também o processo já da ressurreição, O corpo glorificado, já o Jesus mostrando a sua glória, Quem é Jesus, Ele assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa carne, e dentro dessa carne, para a gente entender nessa linguagem, dentro estava escondida a glória de Jesus, a divindade de Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas a gente viu o homem, mas dentro estava lá toda a glória. Agora não, agora já está mostrando a glória.
Foi aquela experiência que Pedro, né, Tiago e João, lá no Monte Tabor, a transfiguração, Jesus mostrou a sua glória. Depois veio a nuvem, opa, né, vamos voltar a essa realidade humana de novo, né, porque senão ninguém vai conseguir me ver. E aí agora Jesus já está mostrando, e ela não viu, ela não reconheceu. Tamanho corpo glorificado de Jesus já. Pensou que fosse o jardineiro, se fosse o Senhor. Se foi o Senhor que tirou, dize-me onde está que eu vou buscar. Ou seja, não importa onde está, não importa que condição, não importa se colocar em cima da montanha, embaixo da terra, enfim, embaixo do mar, eu vou buscar, porque o foco dela era Jesus. E de repente ali, Jesus fala o nome, Maria. Ela abre, ela entende que era o próprio Senhor. Tenta, né? Não me segures ainda, não subi ao céu, mas vai dizer. Por isso que os padres da igreja chamam que ela é a apóstola dos apóstolos. Apóstola dos apóstolos. Que título lindo, né? A apóstola dos apóstolos. Ela que vai anunciar. Ela que vai anunciar. Eu vi o Senhor. Não dão muito crédito, vão atrás também, mas é a apóstola dos apóstolos, aquela que vai anunciar. Mas o que mais bonito, né? E o processo dela, né? Que vai enxergando, vai amadurecendo na fé, vai os olhos da fé, aos poucos assim, viu os anjos, mas assim o foco era Jesus, viu até o próprio Jesus, mas os olhos ainda estavam aqui meio que cegos, enfim, de repente, quando Jesus chamou pelo nome, que coisa mais linda, eu já vou chegar no nome, mas assim, o bonito disso tudo, vendo a experiência de Maria Madalena, e talvez seja isso para cada um de nós hoje aqui, para cada um de nós, ou seja, ela foi no túmulo, o Senhor não viu o túmulo vazio, onde colocaram, ela queria ver, ela queria estar perto, manifestar o seu afeto, o seu amor, o seu carinho, enfim. Sabe qual era o medo de Maria Madalena? E esse medo de Maria Madalena, minha gente, tem que ser o nosso também. Não aquele medo de desespero. Qual foi o medo de Maria? Qual era o medo de Maria? E que tem que ser o nosso também. O medo de Maria Madalena era um só: perder Jesus. Ela não queria perder Jesus. E talvez seja a preocupação nossa, porque não existe coisa pior na face da terra, no mundo, da existência humana, do que perder Jesus. Quando a gente perde Jesus, a gente perde tudo. Perder Jesus. E como é que a gente vai perdendo Jesus? Quando a gente deixa de rezar, de cultivar fé. A Eucaristia passa a ser nossa amiga de vez em quando. A nossa vida de oração começa assim a se esvaziar. E a gente sempre com aquelas desculpas, justificativas. Hoje não deu tempo, hoje não tive tempo. Ou seja, o medo, Maria Madalena não queria perder Jesus. Então, talvez seja a nossa grande lição hoje, aqui, agora, não perder Jesus. E a gente viu aqui que quando Jesus falou o nome dela, Maria, ela reconheceu, Rabuni, o nome. Eu tenho certeza disso, pela experiência que vocês têm conosco, comigo, de modo especial. Se eu falar, se você fechar o olho, e se estiver ouvindo um rádio, e se sou eu que estou falando no rádio, se eu estou falando na TV, se você só escutando a voz, opa, é o Frei que está falando. Por quê? Porque vocês estão acostumados já com a minha voz. Assim é dentro de casa de vocês, na família, no ambiente de trabalho. É o fulano, como é? A voz dele. Ou seja, o medo de Maria Madalena era o medo de perder Jesus. Ela não queria perder Jesus. Não importasse onde ele está, onde estivesse, ela queria, porque ela não queria perder Jesus. Porque ela sabe o que é perder Jesus. É voltar para as trevas, escutar a voz de Jesus. A gente tem a oportunidade todos os dias, escutar a voz de Jesus. Na celebração da palavra, na Eucaristia, na vida de oração, a gente começa a escutar a voz de Jesus.
a gente começa a entrar em comunhão com Ele. Talvez o grande dom dessa ressurreição para a nossa vida é esse. Cuidado, minha gente, cuidado, porque o inimigo não está, ele está solto, e ele vai fazer de tudo para a gente perder Jesus. Porque o que ele quer é roubar Deus que está dentro de você. Ele quer tirar Deus que está aqui dentro, ele quer tirar, para a gente perder e se perder de Jesus. E outra lição para cada um de nós, hoje, aqui agora, vamos ficar sempre atentos. Assim como ela reconheceu a voz de Jesus, quando Jesus falou com ela, ela percebeu. Jesus está querendo falar conosco, e quer, e fala todos os dias. Mas para eu ouvir a voz de Jesus, eu tenho que fazer a minha parte. Vida de oração, de comunhão, de entrega, de confissão, fazer o que é certo, leitura da palavra, meditação da palavra, eucaristia, é onde eu continuo ouvindo a voz de Jesus, que continua chamando a cada um de nós pelo nome. Não perder Jesus e escutar a voz de Jesus. 2 lições para hoje. Amém? Amém?